Flamengo. Bora, nação, analisar aqui o grupo do Flamengo da fase da Libertadores da América. Realizou o sorteio e o Racing, Alcas e Nublense serão os adversários do Mengão. Acho que é importante também dentro da Libertadores, dentro de um grupo teoricamente um pouco mais fraco, para ser feito algumas correções, né? Enfim, para que o time tenha um padrão melhor de jogo para as fases seguintes, mas é favorito, mesmo não jogando tão bem no momento. E aí a gente olha para o Racing aí como a segunda força, um time que pode fazer um jogo um pouco mais competitivo contra o Flamengo, mas é um grupo que acho que agradou aos dirigentes do clube. Esse grupo tem uma peculiaridade, que é o reencontro do Flamengo com Paulo Guerreiro. O Guerreiro está no Racing, né? O Guerreiro é reserva hoje do Racing. Tem jogado pouco, está ganhando alguns minutos. Vai ter esse reencontro. O Alcas é o 6º colocado no atual campeonato equatoriano. Tem o César Farias como técnico, que é um bom técnico venezuelano. Naquela época em que a Venezuela deu um salto de qualidade com o Dudamel e também com o César Farias, desde as categorias de base, o futebol equatoriano deu uma evoluída nesse sentido. Ele está no Alcas hoje, faz o trabalho. E o Nublense é um time que é o 13º do campeonato chileno. Então é a 4ª força do grupo. O Racing é o 4º colocado do campeonato argentino. Tem o Matias Rojas, que é um meio atacante que vem se destacando bem. É um time de qualidade, com um bom técnico, que é o Gago. Então o Flamengo é favorito para a chave, mas se o Flamengo não estiver bem, o Racing faz jogo parelho com o Flamengo. O Flamengo tem que estar bem. Esse Flamengo agora, não sei se ele sobra contra o Racing, mas para 2 vagas, Flamengo e Racing, ficaria muito surpreso de algo fora desse contexto. Se você pensar que o Flamengo precisa se ajustar, vai passar por uma decisão de campeonato carioca que pode ter desdobramentos em caso de derrota, o que seria absolutamente normal. É um grupo que não coloca o Flamengo, digamos, num estado de alerta, como um risco de não passar da fase de grupos da Libertadores, com tudo que aconteceu na temporada de 2023, tudo que o Flamengo não conseguiu fazer. Evidentemente, se ganhar o campeonato estadual do Fluminense, fazendo bons jogos, isso vai representar, claro, um estímulo, né, para iniciar a Libertadores da melhor forma. E esse primeiro jogo fica no meio, né? Entre o primeiro jogo da final e o semana segundo. Que vem, já é semana que vem. Já é semana que vem. Então ainda tem isso, né? E é Flamengo e Racing o primeiro, é isso? Eu tô sem a ordem dos jogos aqui. Daqui a pouco, então, a gente vê se tem a ordem dos jogos, mas é claro que é um Flamengo que vai estar com toda a atenção também voltada para esse primeiro jogo de Conmebol Libertadores. Mas o Fluminense também estará. Exato. Então, se a gente colocar um pelo outro, a gente já sabe que vão estar organizando. Isso quer dizer que é Fluminense e River Plate, porque é posição 1 e posição 2. As posições são as mesmas, é isso. A questão é que dá para a gente avaliar que se o Fluminense não for campeão estadual, não haverá uma grande... Nada muda no contexto do clube. Uma grande influência no ambiente, na maneira como restante da temporada. Como a temporada vai ser tocada, início de Libertadores, não vejo como um grande problema. No caso do Flamengo, sim, se não for campeão. É uma situação bem diferente. Pois é, ainda tem isso, hein, Fábio? Ainda tem que administrar o Flamengo, ainda tem de administrar a pressão que porque precisa vencer absolutamente todos os jogos. O Atlético Mineiro lida com isso também. Sim. Com isso. Porque se o América, né? Se o Atlético não for campeão estadual em Minas, a situação complica muito em termos de ambiente, sequência do trabalho, etc. E principalmente porque é o América. Porque fica aquela história da terceira força, então tem a obrigação agora de vencer, ou seja, no final das contas, ter o América como adversário. Para o América é ruim, mas o América é um resultado que pode acontecer. Para o Atlético, o torcedor não aceita que aconteça. Então isso também já conta. É a mesma coisa para o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo não pode acontecer. Não podemos perder mais um título, nem perder para o Fluminense. Já o torcedor do Fluminense é aquela. A gente está jogando bem, está jogando contra o Flamengo e a gente vai seguir a nossa temporada se isso acontecer. Já que a gente está falando de Fluminense, eu quero colocar o grupo do Fluminense para a gente ver, então, os adversários do Flu, que também vai estar nesse meio aí de final de campeonato carioca. Tanto que a gente fala que campeonato estadual não serve para nada, que não ganha nada, que não tira time de fila, que foi o caso do São Paulo, mas vai perder para você ver, principalmente quando você é o favorito. O grupo D com River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. Zupa. É um grupo forte porque tem o River Plate e o Fluminense rivalizando, né? E o Fluminense tem condição de ser campeão da chave, claro que tem, mas eles rivalizam. Tem o The Strongest, que é um time chato para jogar pela questão da altitude. O Sporting Cristal do Thiago Nunes se classificou contra o Huracan na última pré, com um gol no último lance, um sufoco danado.
O River trocou de técnico, né? O Galhardo foi embora, o Demichelis, que estava no Bayern de Munique, assume. São 9 jogos e 7 vitórias. O time tem um bom começo nas mãos do Demichelis, é o líder do campeonato argentino. Nátio Fernandes voltou e já está distribuindo assistência. São 2 gols para 4 assistências para o Nátio. O Salomão Rondon, né, o centroavante venezuelano, veterano, estava no Everton, da Inglaterra. Rondon chegou, então tem o Borja, tem o Rondon, mas os dois são reserva. Hoje o titular é o Beltrán. E sobre o River tem mais uma curiosidade, tem um nome na comissão técnica do Demichelis que os rubro-negros sorriem quando ouvem. O assistente técnico do Demichelis, um deles, é o Pinola. Pinola, que fez uma tremenda final em Lima contra o Flamengo até o minuto 88. Até o 88. No minuto 88 ele foi um dos responsáveis pela arrancada do Gabriel para o título do Flamengo. Mas o River Plate é quem vai dividir com o Fluminense. E olha, tendem a ser esses 2 duelos espetaculares. Espetaculares do River Plate contra o Fluminense. Vão ser jogos muito bons de acompanhar. Espero que sejam nossos. Não sei quais jogos nossa chefia vai escolher. Espero que sim, porque serão jogos incríveis para assistir. O Fábio deu um sorrisinho ali quando falou no final. O Pinola, porque assim, ele contribuiu, né? Talvez seria o herói do jogo, né? Naquela final, até o 88, né? Onde ele participa dos 2 gols do Flamengo, acaba errando em 2 lances que deram a vitória para o Flamengo. Marcelo, eu acho que é um grupo assim, o Fluminense, como a gente falou, é um time que está jogando bem, que está tudo muito encaixado, mas é um grupo aí um pouquinho complicado. Tem armadilha. Né? O River, assim, né? Tem a questão da qualidade, da tradição, de conhecer muito bem a competição, de também colocar como objetivo do clube avançar e chegar talvez a uma decisão de Libertadores. O The Strongest tem a questão da altitude, então é o time que joga dentro de casa, você encontra muita dificuldade para enfrentar. Então tem esse primeiro confronto, né? E aí, assim, o André falou um pouco da pressão do Flamengo, mas o Fluminense também tem uma ligeira pressão. Porque o Fluminense vem jogando bem, o Fluminense talvez é colocado com até um pouquinho de favoritismo para essa final de Carioca. Então, assim, um resultado negativo no primeiro jogo contra o Flamengo, isso vai acabar colocando... A gente sabe como é que funciona a pressão também em cima do Diniz, né? Que as pessoas colocam a mão, talvez algumas vezes mais pesado do que deveria no trabalho. Então, aí vai levar uma pressão também pro Fluminense em caso de derrota nesse primeiro jogo da Libertadores. Mas é um grupo interessante, o Fluminense tem condições de avançar, porque é um time que vem jogando muito bem, mas é um grupo chato, assim. É diferente do Flamengo, o grupo do Palmeiras, o Fluminense caiu um grupo que vai ter que jogar bola realmente para avançar. E dá até para imaginar o que o Diniz está pensando sobre esse grupo e o que ele vai dizer. Ele vai falar que... Não sei se ele vai falar tudo isso, mas ele vai dizer provavelmente que esse é um grupo que vai testar a capacidade do Fluminense. Exatamente. Que é muito bom enfrentar o River Plate na fase de grupos da Libertadores, porque isso já coloca o Fluminense na vibração necessária, a oportunidade de mostrar a sua capacidade fora de casa, receber o River Plate no Maracanã. Vai ser uma noite de Libertadores que o torcedor do Fluminense vai adorar participar. E vamos para cima, porque o Fluminense pode ganhar esse grupo. E eu tô vendo o Diniz, eu tô vendo o Diniz em você. Se não me engano, o Diniz... Só que no meio de tudo isso, ele só vai falar uns 10 palavrões embutidos. O Diniz, como técnico de São Paulo, pegou o River Plate na fase de grupos. Sobre o The Strongest, a gente fala muito da altitude, mas é bom lembrar que os times bolivianos de La Paz, eles também trabalham, eles não vivem só da altitude, né? Sim, então, assim, é um time treinado pelo Ismael Rescalvo, um técnico espanhol. Aliás, os 2 times de La Paz, o Bolívar e o Strongest, os 2 têm técnicos espanhóis. Bolívar é do grupo do Palmeiras, a gente fala já. O Ismael Rescalvo é um técnico espanhol que era o cara que tocava o trabalho do Independiente del Valle antes do Miguel Ángel Ramírez. O Ramírez era técnico da base, o Rescalvo era o técnico do time, até que o Emelec tira o Rescalvo do Del Valle, o Ramírez sobe, ganha o que ganha com o Del Valle, mas o Ismael Rescalvo tem essa característica de, assim como os técnicos que trabalham no Del Valle, de tentar fazer com que os seus times joguem. Então, assim, não é só a altitude. O The Strongest gosta de tentar jogar. Vai conseguir contra Fluminense e River Plate? Não sei. Mas essa é a característica do técnico espanhol que lá trabalha. Vamos seguir, então. Vamos para o grupo do Internacional. Vamos lá. O grupo B com Nacional, Internacional, Metropolitanos e Independiente Medellín. Eu acho que foi um grupo bom para o Inter. A gente vai falar sobre o Inter daqui a pouquinho, mas antes a gente vai conversar com a Leila Pereira, que está ao lado do André Plihal e do Cícero Melo, ao vivo. Então tá aí, nação, é isso daí, o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, o Flamengo aí que vai enfrentar o Racing, deixa eu aqui anotar aqui, ver aqui com vocês, é o Racing, o Nublense, Racing, Nublense
e o outro, o Alcas. Então esses são os adversários do Flamengo para a primeira fase, né, que é a fase de grupos da Libertadores da América. Então, nação, escreva nos comentários para você quem é o grande favorito ao título dessa Libertadores. Deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.